Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, empate ontem, Vasco Bahia 1-1, empate horroroso, péssimo pro Vasco, péssimo, horrível. Que isso, careca? Pô, a gente tava perdendo o jogo, empatamos. Tá, pelas circunstâncias do jogo, pode ter sido bom dentro do jogo ali, mas terminou o jogo empatado, foi péssimo, irmão, péssimo. O Vasco fez 2 jogos contra o Bahia, 6 pontos, ganhou 1, o Bahia ganhou 4. Cara, a gente tá brigando contra o Bahia, porra, pra ver quem cai. Mesma coisa Santos, mesma coisa América, Mineiro, Coritiba. Pode pensar em Goiás, Corinthians e Inter, mas eles estão mais acima. Mas pode sim, daqui a pouquinho a gente subir e ter que disputar com esses times aí também. A gente não sabe como é que vai ficar o campeonato daqui pra frente. Então, assim, pra mim, assistindo o jogo na Sport TV, os comentaristas lá da Sport TV dizendo que o empate foi muito melhor para o Vasco do que para o Bahia. Discordo totalmente. Totalmente mesmo. Para mim o empate foi péssimo. O Vasco tinha que ter ganho. Quando eu falei lá atrás que seria muito difícil a gente escapar desse rebaixamento, é por causa dessas coisas, cara. Não dá, não tem como você jogar contra o Bahia em casa, perder e jogar fora e empatar. Você tá dando pontos para o Bahia, cara. A gente tá lá embaixo na tabela, irmão, 18º. Não adianta os clubes ali não ganharem e o Vasco também não. Aí acontece isso, ó, 2 vitórias já do América, já encostou ali no Vasco de novo, apenas 1 ponto. Aí o Coritiba tem um jogo a menos, se ganhar fica o mesmo ponto que o Vasco. Aí o Vasco joga também contra o América, tem um jogo a menos. Difícil, galera, nossa situação é muito difícil mesmo. Payet, visivelmente fora de ritmo de jogo, visivelmente fora de forma. E assim, vão me criticar, eu sei que vão, mas é minha opinião e eu venho aqui e eu falo, não adianta. Já falei isso 1000 vezes, é minha opinião. Eu esperava muito mais, muito mais do Payet. Mesmo sabendo que ele tá fora de forma, fora de ritmo. Porque, irmão, o que falaram do Payet, que fizeram a respeito do Payet, pra mim ele renderia mais, tá? Não tô criticando o Payet, não. Acho que ele vai nos ajudar e muito ainda. Mas por tudo o que me foi prometido e por toda a expectativa que eu tinha, eu achei pouquíssimo. Deu uma assistência fenomenal para o Jair fazer o gol, mas aí cai no que a gente fala, né? Não só Payet, mas tinham que vir mais jogadores. O Jair, cara, o Jair, coitado. E depois não é expulso. Não é jogador pro Vasco, irmão. Não é jogador pro Vasco. Encheram tanto a bola do Jair quando ele veio, né, seu João Almirante? Aí o Jair aí, ó. Aí o teu Jair. Puta que pariu. Seu Ramon Dias prometeu, afirmou categoricamente que o Vasco não irá cair. A gente vai pegar aqui alguns dados do Ramon Dias. E, cara, dos últimos 5 jogos, o Vasco tem uma média de 1,6 pontos por jogos. Os últimos 5 jogos são 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Uma média, amigos, de 1,6 pontos por jogos. Uma média altíssima. Isso tá dando aí 53% de aproveitamento do Ramon Dias nesses últimos 5 jogos. E se o Vasco mantiver essa média de 1,6, a gente chega no final do campeonato, se mantiver essa média com 27 pontos, mais os 17 pontos que nós temos já, a gente chega a 44 pontos no final do campeonato. Só para vocês terem uma noção, no segundo turno do Vasco em 2015, que foi um bom segundo turno, 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, nós fizemos 28 pontos, 50% dos pontos que o Vasco disputou no turno. A média foi de 1,47 por jogo. Ou seja, se o Vasco mantiver essa média de 1,6, a gente está na Série A de novo ano que vem. Se mantiver essa média. Se a gente pegar todos os jogos do Ramon Dias já no Vasco, isso cai, tá? Essa média cai. A gente tem 21 pontos disputados, que são 7 jogos, 8 pontos ganhos. A média aí cai. Se você pegar
todos os jogos do Ramon, que são os 2 jogos que ele perdeu ali contra o Atlético, foi a estreia dele, Atlético Paranaense, e depois contra o Corinthians. 7 jogos, 3 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. E essa média cai muito, cai drasticamente. E a gente não conseguiria a pontuação para escapar desse rebaixamento, tá? Com essa média de 7 jogos, não. Se a gente for pegar a média, vou botar aqui de novo, dos últimos 5 jogos, aí sim a gente consegue. E mostra uma evolução, né? Isso mostra uma evolução. Você tira aqueles 2 jogos iniciais do Ramon, com a média de 1,14, você, com os 5 jogos agora, a gente tem 1,6. E aí sim o Vasco conseguiria escapar. Vou colocar mais um slide para a gente dar uma olhada aqui. Olha só, galera. Nós temos 17 jogos para ser feitos ainda no Campeonato Brasileiro. 10 desses jogos serão no Rio de Janeiro. 3 são clássicos, não conta, mas 7 jogos são em São Januário, se assim a justiça permitir, né? Se assim a justiça permitir. Com apoio, se Deus quiser, da torcida, que não tem jeito, faz a diferença aí muito, principalmente quando o nosso time é limitado, igual o time que a gente tem hoje. Então vamos lá, galera, olha só, vamos ver a sequência. Daqui a 2 semanas, Vasco Fluminense. Depois, 3 dias após, irmão, na terça-feira, Vasco Curitiba em São Januário. Cara, 3 dias após só. Depois, mais 4 dias, no próximo sábado, a gente já encara o América jogando fora. Mais um jogo importantíssimo. E depois, no outro domingo, dia 1/10, a gente pega o Santos lá. Mais um jogo dificílimo. Na outra semana, aí 7 dias após, no outro domingo, Vasco São Paulo em São Januário, assim eu espero. Aí depois a gente fica 10 dias sem ter jogos. Vai jogar no dia 18/10 contra o Fortaleza. Aí depois a gente pega aquela sequência nojenta de jogos domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta, sem tirar de dentro. Cara, vai exigir muito desse elenco. Tomara que o elenco não sinta o desgaste que é jogar jogo 2 vezes na semana. A gente pega Flamengo, depois o Inter, Goiás, Cuiabá, Botafogo, Cruzeiro e o América Mineiro, jogando em casa. Aí depois descansa, 10 dias, pega o Atlético Paranaense lá e depois mais uma vez a sequência, né? Domingo, quarto domingo, Corinthians, Grêmio e Bragantino, terminando aí o campeonato. Então a gente joga contra o São Paulo em casa, depois pega o Fortaleza também em casa. São Paulo, Fortaleza, 10 dias ali de diferença. Aí depois começam aqueles jogos nojentos de quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Aí é foda, irmão. Por quê, galera? Olha só. A gente já tem interferindo diretamente nos resultados do clube, no desempenho do clube. A gente tem a justiça, que não libera São Januário. O Vasco jogar sem público em São Januário é o mesmo que estivesse jogando em qualquer outro estádio. Ah, mas tá jogando em casa, conhece o gramado, mas não é, diferente pra caralho. A gente tem a interferência dos árbitros que estão prejudicando o Vasco pra caralho. Isso não é desculpa para essa pontuação horrorosa que a gente tem, não. O Vasco sempre foi roubado em todos os campeonatos que disputa. O Vasco sabe que tem que ser contra tudo e contra todos sempre. Mas a verdade tem que ser dita. Estão sim garfando o Vasco. A gente tem o time que é limitado. E aí depois desse jogo contra o São Paulo a gente pode ter o cansaço também, prejudicando bastante o desempenho do time. Já que teremos jogos quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, direto. Vamos botar mais uma foto aqui. A diferença do Vasco para o Santos, 4 pontos, com um jogo a menos. 4 pontos com um jogo a menos. O Vasco perde em casa para o Santos. Por isso que eu falo, cara, é difícil. Vai ser muito difícil. O Vasco vai ter que se superar muito mais do que já está se superando. Se mantiver o retrospecto dos últimos 5 jogos, é suficiente. Se mantiver o retrospecto dos 7 jogos do Ramon Dias, não é suficiente. Perdemos em casa para o Santos. Próximo jogo agora do retorno, vamos jogar lá na Vila Belmiro. Vasco e Bahia, 5 pontos de diferença. Jogamos em casa, perdemos, jogamos lá e empatamos. Resultado horroroso para o Vasco. Péssimo. Vasco e Goiás, 8 pontos de diferença. Jogamos em casa, perdemos para o Goiás e agora a gente vai jogar fora. Inter e Corinthians, 9 pontos de diferença para os dois. O Corinthians também tem um jogo a menos. A gente perdeu fora, jogando contra os dois, e agora a gente vai jogar em casa. Precisa vencer os dois para não acontecer o que aconteceu contra o Bahia. A gente tem que vencer esses 2 jogos contra Corinthians e Internacional jogando dentro de casa.
Estão com 26 pontos, estão um pouquinho mais afastados, mas tudo pode acontecer aí no campeonato. Coritiba, 3 pontos a mais nós temos de diferença ali para o Coritiba. Jogamos fora de casa contra o Coritiba, empatamos e agora jogaremos em São Januário. América Mineiro, 1 ponto de diferença. Iremos jogar fora de casa, mas faremos o segundo jogo em São Januário. Vou voltar na foto dos últimos 5 jogos de novo. Galera, se a gente mantiver isso, a gente consegue escapar do rebaixamento. E isso pode até ser um parâmetro para a gente ao analisarmos os próximos jogos do Vasco. A gente pode pegar os últimos 5 jogos e a gente saber que, no mínimo, o Vasco tem que fazer 8 pontos nesses 5 jogos. E aí você já sabe, ó, nesses 5 jogos o Vasco pode perder 1, pode empatar 2 e ganhar os outros 2. Ah, careca, mas se perder 2 jogos, aí não tem jeito. Os próximos 3 jogos tem que vencer. Tem que vencer, não tem jeito. O mínimo é 8, irmão. Não pode ganhar menos do que isso. Se ganhar menos do que 8, aí abaixa de 44, vai para 43. Na semana, né, nos 5 jogos que acontecerem isso, ou vai para 42, e aí já começa a complicar. Ah, empatou 3. Empatou 3, vai ter que ganhar os outros 2. O mínimo são 8 pontos. Aí a gente tem a outra sequência de 5 jogos. Fortaleza, Flamengo, Inter, Goiás e Cuiabá. É a mesma coisa, 8 pontos no mínimo. E aí Botafogo, Cruzeiro, América, Atlético e Corinthians. Se a gente tiver nessas sequências, separando esses 5 jogos, se a gente tiver 8 pontos, a gente já tem 24 mais 17, 41 pontos, faltando ainda 2 jogos para acabar o campeonato, que é contra o Grêmio fora e o Bragantino em casa. E aí eu acho que a gente consegue sim escapar do rebaixamento se nós mantivermos essa excelente média dos últimos 5 jogos que o Ramon Dias conseguiu. Então, se a gente mantiver essa sequência desses 3 blocos de 5 times que eu mostrei, o Vasco somar 8 pontos a cada 5 jogos, no final a gente chega ali a 41 pontos e o Vasco pode, inclusive com 41 pontos, já estar matematicamente fora, né, sem chances de ser rebaixado, porque a gente sabe que os times ali de baixo tá difícil de conseguirem pontuar. Então a gente pode chegar ali faltando 2 jogos para acabar o campeonato, se mantiver essa média, repito, média dificílima para se manter, muito difícil mesmo. Eu vou ser bem sincero para vocês, cara. Eu acho muito difícil o Vasco escapar do rebaixamento. Eu acho muito difícil. Mas é uma média que o Vasco conseguiu nesses últimos 5 jogos e, é claro, pode conseguir de novo. Se conseguir, eu acho que escapa do rebaixamento. Falando sobre a festa que a torcida do Vasco fez ontem em São Januário, cara, já tá virando até uma coisa rotineira. A gente tá sempre elogiando a torcida, sempre elogiando. Eu só queria que a torcida do Vasco tivesse esse mesmo engajamento para outras situações, como que aconteceu nas eleições, como a venda do Vasco. Infelizmente não tem, mas enfim, tomara que um dia chegue e a torcida possa se expressar não só através de campo e bola, não só através quando não liberam São Januário, mas com as causas políticas também dentro do Vasco. E se fizesse isso, irmão, hoje em dia a gente tinha outro clube. Falando sobre torcida, hoje eu fui lá no Candinho, o Candinho que foi o local de fundação em 21 de agosto de 1898, que foi a primeira sede, irmão. Cara, o valor daquilo ali, historicamente, é algo que não tem preço. Foi a primeira sede do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde foi fundado o clube. Jogado às traças. A torcida do Vasco, que o grupo Guardiões da Colina são torcedores, alugaram, descobriram o espaço, alugaram o espaço com recursos próprios, entregaram de mão beijada, já com tudo pronto, irmão, com dados históricos, com fotos, um acervo histórico muito grande, entregou na mão da diretoria, a diretoria fez o quê? Abandonou o Candinho. Teve campanha da Ambev junto com o Zé Delivery para o Candinho, irmão. E a diretoria do Vasco o que faz? Não podemos manter esse aluguel. Mas mantiveram a sede lá do Osório, lá no centro, né? Que delícia, né? Pro Candinho, pro Vasco não presta. Pra eles, presta. Saíram. Então agora aí, a barreira. Vai tomar no cu, diretoria omissa do caralho.
Os caras saíram, irmão. Uma das primeiras ações deles foram tirar a sala administrativa do Vasco, que era em São Januário, e jogar lá pro centro. E hoje a Vasco SAF tá onde? Lá na Barra. Ah, pô, pelo amor de Deus. Agora tô com um papinho aí, porra, iludindo a torcida, dizendo Barreira, hashtag Barreiro. Caralho, rapaz, vocês querem saber de Barreira, não, rapaz. Quem quer saber de Barreira é a torcida do Vasco. Vocês não, seus engomadinhos do caralho. Tem que perguntar pra essa diretoria o que ela fez com os 70 mil que a Ambev destinou para o Candinho. O que eles fizeram ali? Tem que perguntar, irmão. Não tem transparência nenhuma. Eu só tô perguntando, eu tenho esse direito. Sou sócio proprietário e torcedor do Vasco. Mas graças a Deus, através de um movimento, mais uma vez, de torcedores do Vasco, tem ali o Vinícius Baião, que está de frente também. São vários torcedores, tá? Não é só o Vinícius. É porque o Vinícius, talvez dessas pessoas, ele que seja a pessoa mais popular. Eu fui lá hoje, conversei com 2 pessoas que estão de frente com esse projeto também. Cara, que legal, cara. Você chega ali agora, não tá aquela porta fechada, a porta tá aberta para quem quiser entrar. Eu não sei ainda, conversei pouco, bem pouco com eles, mas a intenção deles é manter aquilo ali para o Vasco. É manter a história, irmão. Puta, que coisa maneira, cara. Que coisa foda. Eu achei que, pô, será que eles vão alugar pra fazer outro tipo de coisa ali, né? Pô, tá acontecendo aqui no centro muitas coisas relacionadas à cultura. Eu falei, pô, será que eles vão fazer isso e tal? Casa de teatro, mas não. Vai manter a raiz, vai manter essa sinergia, que é o Candinho, primeira sede, junto com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora, óbvio e claro que eles irão precisar do apoio de todos. Isso aí é fato. Já não tem o apoio dessa diretoria omissa, mas que eles têm o apoio dos torcedores vascaínos que, porra, cara, que puder ajudar. Eu não conversei com eles, não sei o que eles vão fazer. É recurso próprios dele, mas do que precisar de mim para fazer divulgação, ou se precisar de Pix, de ajuda, o caralho, eu irei fazer isso aqui no canal. Não eu recolher nada, mas eu vou direcionar para eles uma conta, enfim, eu vou parar um dia, sentar lá com os representantes, a gente vai conversar, mas a princípio é manter aquilo ali. Já não tem mais todo aquele acervo cultural que tinha. Não se sabe para onde foi tudo aquilo, se está com Guardiões ou se foi para o Vasco. A gente não sabe, por enquanto, mas a gente vai tentar saber para onde foi todo aquele acervo, colocar lá, fazer visitação, enfim, galera. A gente não pode deixar o Candinho morrer, porque faz parte muito da nossa história. Foi a nossa primeira sede. Tamo junto, fui, depois eu volto, hein? Forte abraço.